chegamos ao terceiro episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Se ainda não me conheces, obrigada por estares aí desse lado a ver-me e a ouvir-me. O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a este cantinho onde falamos de forma leve, descontraída e descomplicada sobre o mundo do comportamento alimentar. Antes de passarmos ao episódio, não te esqueças de subscrever o canal no Spotify e no YouTube e de acompanhar a minha página profissional nutricionista.catarina Vieira, onde falo de forma leve e descontraída sobre o mundo do comportamento alimentar e a forma como penso e vejo a alimentação. Bem, estamos no 1º de maio. Antes de mais, espero que estejas a aproveitar bem este feriado. Mas maio é como quem diz que estamos a aproximar-nos a passos largos do verão e das férias de verão. Se já me conheces ou se já ouviste falar no primeiro episódio do podcast, sabes que eu sou da zona da Figueira da Foz e que vivo e sempre vivi perto do mar. Aliás, para mim é impensável viver longe do mar. Traz-me paz, traz-me tranquilidade e confesso que já começa a apetecer pôr um pezinho na areia, ir ao mar ainda não, porque a água está muito fria, mas já começa a apetecer ir pôr um pezinho na areia. Para mim, esta é uma das minhas épocas favoritas do ano, o verão, ou o fim da primavera. É uma época que já apetece vestir roupa mais leve, mais curtinha, as planadas já se começam a encher, já começam os sunsets, os almoços e os convívios de família. No entanto, para muitas pessoas, o fim da primavera e o verão e o início do verão é uma altura de grande ansiedade, porque é uma altura mais propícia a mostrar o nosso corpo, a expor o nosso corpo, e para pessoas que têm uma baixa autoestima, que não gostam do corpo, que não se sentem confortável nesse tipo de roupas, que realçam mais as curvas do corpo, é uma altura de grande ansiedade e vergonha. Portanto, esta também é uma época para a indústria das dietas se aproveitar das fragilidades e das inseguranças e das dores de muitas mulheres. E eu particularmente falo em mulheres porque trabalho maioritariamente com mulheres, mas não invalida que isso também não aconteça aos homens. Os ginásios já começam a promover aqueles programas de emagrecimento rápido, de exercício intenso e de preparação do corpo para o verão. Já começam a encher-se de adeptos ou não adeptos de exercício físico, mas que fazem na força do ódio para se prepararem para o verão. As farmácias e as lojas de conveniência de cosmética começam a disparar os elixis, os cremes, as loções redutoras de gordura, os sumos detox e as substâncias detox. Já começa a receber nos e-mails, nos anúncios das redes sociais, anúncios a cirurgias estéticas, a todo tipo de dietas e de suplementos milagrosos como estratégias sem esforço e rápidas, com muitas aspas. Vale tudo. Vale tudo para ter um corpo de verão. Já sabem, já me conhecem e sabem perfeitamente que não funciona assim, porque acredito profundamente que as dietas não vão resultar em qualquer altura do ano, mas esta é uma clara preocupação e ansiedade para muitas pessoas que veem na dieta a solução. Se és uma dessas pessoas que fica ansiosa com esta época do ano, fica até ao final do episódio de hoje, porque vou ajudar-te a lidar com esta altura. Se por outro lado conheces alguém que se sente mais ansiosa com o verão, não te esqueças de partilhar este episódio. Por curiosidade, fiz uma pesquisa no Dr. Google e escrevi bikini body e corpos de verão. Olha, das primeiras coisas que me apareceu, dos primeiros links que me apareceu foi com o título "Um corpo de verão constrói-se no inverno". Confesso que fiquei curiosa. Abri e o que é que dizia lá? Sumos detox, chás milagrosos são a solução, bastante caros, para os fazer no inverno. Que novidade, não é? Está tudo tão errado. E outros resultados da pesquisa foram 10 passos para ter o corpo incrível de verão, ou como ter um corpo de verão. Mas afinal, o que é o corpo de verão? Sinto que até há uns anos atrás não se falava tanto e não havia a ideia de um bikini body, mas
Esta expressão e este conceito foi ganhando mais forma com as redes sociais. Por outro lado, sinto que também já está um pouco ultrapassado, mas acho que é uma ideia errada que tenho. Deveria estar, mas mesmo assim tem que se falar nesta tendência, muitas vezes irrealista, de um corpo de verão. Porquê é que existe a necessidade de ter um corpo de verão? A verdade é que esta expressão e este conceito não faz o mínimo sentido. Também preparas o teu corpo para o inverno. Porquê é que sentimos que temos que nos preparar e cuidar mais de nós para termos um corpo de verão? Não temos que cuidar de nós o ano inteiro, independentemente da nossa forma corporal. Eu sei perfeitamente de onde é que esta expressão e esta pressão vêm. É porque estamos mais expostos a olhares e ao julgamento dos outros, porque queremos enquadrar-nos nos padrões corporais que a sociedade define como corpos de verão, que são corpos magros, culturais, musculados e tonificados, que é o que a sociedade valoriza como um corpo ideal. Mas tu também sabes que grande parte dessas expectativas são irrealistas e falsas para a maioria das mulheres. A sociedade diz que tens que ter um corpo de verão, tem que ficar tonificada, mais definida e mais magra. Como se não tivesse o corpo de verão o ano inteiro. Todas temos um corpo de verão. Eu quero mesmo que isto fique esclarecido aqui. E o verão é uma altura como outra qualquer. Sinto que parece que toda a gente, nesta altura, começa a dar conselhos baseados em experiência própria ou baseado numa amiga que fez e que resultou sobre a melhor estratégia no que diz respeito à alimentação. E há uns tempos eu estava nas redes sociais a fazer o básico scroll no feed do Instagram e deparei-me com um influencer português e o vídeo surpreendeu-me pela negativa. É certo que todos temos liberdade de expressão e eu percebi imediatamente isso, que o Reels era feito num tom de gozo, de brincadeira, mas a mensagem estava lá. Então, esta pessoa disse que se nós queremos ter motivação para treinar, então devemos nos colocar em roupa interior, em frente ao espelho e saltar. Saltar muito para que todas as partes do nosso corpo mais flácidas, e ele frisa mesmo a barriga, abanar. Red flag. Uma red flag muito grande. Não façam isto. Isto não se dá, este conselho não se dá a ninguém. A ninguém. É certo que foi num tom de gozo, mas a mensagem estava lá. E esta mensagem, apesar de estar a ser transmitida num tom de gozo, pode ser um gatilho para quem tenha maior insegurança com o corpo e que leve este conselho à séria. E que seja um gatilho para despoltar ainda mais a sua própria desvalorização corporal e que essa pessoa que vê, essa mulher que vê, ainda se sinta pior consigo mesma porque segue este conselho e não gosta do que vê ao espelho, porque já não gosta, mesmo que não salte em frente ao espelho de roupa interior, ela já não gosta. Portanto, a mensagem está lá. Obviamente que este é só uma das centenas de milhares de dicas ou de sugestões que andam por aí. Em relação à alimentação, o que não faltam são dietas que prometem resultados rápidos e fáceis, e o básico é sempre fazer menos refeições, afinal estamos em preparação para as férias, não precisamos de comer tanto, e o clássico, cortar os hidratos de carbono. E vocês já sabem, normalmente é excluir os hidratos de carbono. Pois bem, deixa-me dizer-te, comer menos não significa comer melhor e melhores resultados. Ponto. E apesar de estás em preparação para as férias, ainda estás a trabalhar e o teu corpo precisa de comida para funcionar. É a mesma coisa que um carro precisa de combustível para andar. Um carro não anda sem combustível. O teu corpo não funciona corretamente sem alimento. Ponto. E quando defines que precisas de comer muito menos quantidade ou muito menos vezes durante o dia para emagreceres, porque estás única e exclusivamente focada no resultado final e queres atingir a todo o custo, não estás a respeitar os teus sinais de fome e de saciedade, porque esses longos períodos sem comer, porque estás a reprimir a fome, faz com que chegues às refeições em que te permites comer, tipo refeições principais, e comas grandes quantidades porque estás cheia de fome e tens aquela mentalidade que nós já falámos no episódio anterior, então
eu vou aproveitar enquanto há. Em segundo lugar, quando excluís os hidratos de carbono totalmente da tua alimentação, o teu corpo vai ressentir. Porquê? Porque os hidratos de carbono não são o inimigo, muito pelo contrário, são o teu aliado porque são a tua maior fonte de energia. E agora tu dizes-me, sim, está bem, Catarina, mas quando eu não como hidratos de carbono, sinto-me logo muito mais magra e sinto-me logo menos inchada. Essa sensação de que quando comes hidratos de carbono te sentes mais gorda e aumentas de peso, pode sim ser verdade, se bem que gorda não é um sentimento. Gordura não é um sentimento, ok? Mas sim, a introdução dos hidratos de carbono na tua alimentação pode levar sim ao aumento de peso. E sabes porquê? Porque este aumento de peso está relacionado com a digestão dos hidratos de carbono. Explicando muito rapidamente, os hidratos de carbono são armazenados na forma de glicogênio hepático e glicogênio muscular, que são as tuas reservas de energia. E por cada grama de glicogênio armazenado são produzidas 2,7 a 4 gramas de água, o que te leva ao aumento de peso. Mas nós já sabemos que o peso não nos diz nada. E quando excluís os hidratos de carbono da tua alimentação, natural que o peso deixa. Mas essa perda de peso não é derivado à perda de gordura, mas sim à perda de água. Portanto, já percebeste que não é sustentável de todo excluir os hidratos de carbono da tua alimentação, não já? É óbvio que quando não os comes, ficas-te a sentir mais mal disposta, mais mal-humorada, portanto, relaxa, faz as tuas refeições ao longo do dia e refeições completas. Vai comendo ao longo do dia porque sim, o teu corpo precisa de energia para funcionar. Esquece os sumos detox, que o único detox que fazem é à tua carteira. O único detox que devias fazer é às redes sociais. E eu sei, contra mim falo porque eu trabalho nas redes sociais e sou utilizadora das redes sociais. Mas percebo que com o aproximar do verão comecem a aparecer aquelas publicações dos corpos de verão em construção, aquelas fotos paradisíacas nas praias, com os corpos de biquíni mais expostos. Atenção ao Photoshop e à utilização de filtros, porque até eu própria caio no facto de achar que essas fotos são todas verdadeiras e todas intactas. Já não se colocam fotos naturais na internet. E tu até podes encarar como uma inspiração para querer ser como aquela pessoa, mas atenção, que pode ter o efeito contrário, pode ser tóxico, pode te levar a que te sintas mal contigo mesma e que te leves a uma comparação tóxica. Faz um favor a ti mesma, faz uma limpeza de tudo aquilo que te faça sentir mal. Se é que preferes que me mostrem a realidade, que ao contrário de stress e ansiedade, tragam paz de espírito e não te tragam desconforto e não te suguem a energia. E outra das recomendações, e já estamos aqui no final do podcast, veste roupa confortável. Lembra-te, tu é que tens que caber na tua roupa, não é a roupa que tem que caber em ti. E hoje em dia, felizmente, já existe uma variadíssima gama de várias roupas de praia, de biquínis, de fatos de banho, de triquinis, o que seja, de vários tamanhos que se adaptam a vários formatos do corpo. Não falta opção, não precisas de utilizar aquele biquíni que é mais cavado, mas que te faz sentir desconfortável só porque outras pessoas à tua volta utilizam esse biquíni. É normal, e este tipo de pensamento é muito normal, que quando estamos na praia estamos sempre a pensar do julgamento dos outros, o que é que os outros pensam da forma como nós estamos vestidas ou como nós agimos ou na nossa forma corporal na praia. Os psicólogos chamam a isto síndrome do holofote, que é nós pensamos que está toda a gente a olhar para nós e a julgarmos, quando na verdade não está. Está tudo na sua vida, a ler, a divertir-se com os filhos, a jogar, a nadar, a dar mergulhos, a conversar, a ouvir música. Cada pessoa está na sua vida. E a minha pergunta é, lembras-te do corpo da pessoa que esteve na toalha ao lado no verão do ano passado? Não, pois não tem grande importância. Então é isso mesmo que as outras pessoas também sentem em relação a ti. E é normal que isso aconteça, mas coloca em perspectiva, tu também não te lembras dos corpos das outras pessoas
do dia anterior na praia, da semana anterior, portanto, o mesmo acontece com elas. E se reparares, nenhum corpo na praia é tão perfeito como os corpos nas redes sociais, porque na praia os corpos são reais, sem filtros. Bem, sem me alongar mais, porque o episódio já vai longo, espero que este episódio te tenha dado alguma paz e que te tenha ajudado a encarar esta nova estação que aí vem e uma outra perspectiva, te ajuda a aproveitar os sunsets, as festas, os jantares, os convívios de forma leve e com qualidade. Não sejas tão dura contigo mesma, por favor. Até ao próximo episódio. Não te esqueças de subscrever o canal. Até lá, come com prazer.